Olá, amigos da família Web Rádio do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje nosso convidado é nosso ex-aluno Arthur Gorgoni. Ele que tem 18 anos, passou a vida inteira estudando aqui no Colégio Marconi, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, e tem muitas histórias para contar de sua vida de atleta. Ele que já jogou futebol de campo, joga atualmente futsal e em algumas posições aí dentro dessas modalidades. Bem-vindo, Arthur, obrigado por ter aceitado o convite e vamos conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre sua carreira. Muito obrigado pelo convite, Russão, uma honra estar aqui no podcast do colégio e vamos embora aí. Vamos lá, sem todas as perguntas bem mais tranquilas do que nas provas, tá? Fica tranquilo. O Arthur que se formou no ano passado, né? Sim. Então é o nosso entrevistado aqui mais novo, recém-saído do colégio. E vamos começar pensando aqui e perguntando sobre a sua época de escola. Como foi sua experiência aqui no Colégio Marconi? Pode falar aí, fique à vontade. A minha experiência foi muito boa, sempre tive bastantes amigos aqui, desde pequeno, já conhecia, antes de entrar na escola já conhecia o pessoal que estudava aqui, então foi muito fácil adaptar tudo. Em questão aos professores, sensacional, já tive aula com você, tanto com outros professores que explicam muito bem e me ajudaram bastante a tomar um rumo na minha vida, né? Se tornar uma pessoa mais madura e na vida de atleta também ajudaram bastante. O Marconi recentemente ganhou a 5ª Olimpíada Colegial. Você chegou a disputar Olimpíadas Colegiais pelo colégio? Todos os anos eu já disputei as Olimpíadas. Imagino que você tem uma coleção, então, de títulos. Um monte de medalha lá. Por conta de o Marconi ser, reconhecidamente, uma escola que apoia o esporte. Como que foi esse processo de estudar em um colégio, você como atleta hoje, estudar em um colégio que apoia a prática esportiva? É muito bom porque, ainda mais quando chega a época dos campeonatos que tem, a OCG e a GESP, você fica mais leve, fica um clima legal entre você e seus amigos, fica leve. Então, tipo, último ano que eu tava aqui pela escola, fui viajar pela escola pra ir pra Praia Grande, pela campeonato GESP, a gente ficou em 3º lugar, mas, nossa, sensacional foi a viagem. Ficamos lá uma semana na praia, tranquilo, jogando bola. Fazendo o que gosta, não é mesmo? Fazendo o que Só gosta. Explicando para o pessoal o que é a OCG e o que é o GESP. A OCG é um campeonato daqui de Guarulhos que enfrenta várias escolas e aí é mata-mata. Você ganha, passa para a próxima fase e se perder tá fora. Aí, graças a Deus, todo ano eu consegui chegar na final e levar uma medalhinha. E aí GESP é um pouco A GESP diferente. é um campeonato que você começa disputando aqui em Guarulhos, vai para São Paulo. Se você ganhar o de São Paulo, você vai pro estadual, se eu não me engano, que é na Praia Grande. Aí depois do estadual, você vai pro Paulista, não sei, que é em Brasília, alguma coisa assim. Aí o campeonato é legal, esse campeonato é legal. Então, algumas experiências aí do nosso entrevistado, do Arthur, já na prática esportiva aqui no colégio. E eu imagino, né, como atleta aí que você foi conciliando a vida de atleta e a vida de estudante, não tenha sido fácil. Como que era essa relação entre o Arthur estudante e o Arthur atleta? Ficou mais complicado quando eu cheguei ali no 1º ano do ensino médio, que meus treinos eram 2h30 da tarde, saía da escola 12h50, aí eu já tinha que sair correndo pra ir pra casa almoçar, ir pro treino, e tinha aula de tarde nessa época, né? Então, como eu era atleta tudo, eu mandava uma carta pra escola falando que eu tinha treino, justificando, e eles deixavam a aula gravada pra me assistir depois e fazer as atividades em casa. Aí a escola ajudou muito em questão disso, porque senão eu não ia conseguir assistir as aulas, tudo, ia ficar com falta. Mas aí depois eu mudei pra noite, que meus treinos começaram a ser de manhã, aí não teve o que fazer, mudei pra noite, vim estudar à noite, que é tranquilo também. Não muda muito os professores acho que são os mesmos que tem de manhã, e eles ajudam muito. Tipo, sabe que quem estuda de noite trabalha com alguma coisa e deixa mais leve, não é aquela cobrança que tem igual de manhã. Mas eles ajudam muito, a cobrança é igual também, mas eles apoiam bastante, isso é legal do colégio. E no período que você estudou à noite, ou mesmo durante a manhã, você tinha também mais colegas atletas? Como que era esse processo? Eu imagino que no período da noite, principalmente, como que funcionava? De noite era praticamente todo mundo atleta. Todo mundo que foi pra GESP jogar o campeonato lá na Praia Grande era tudo de noite. Então, ajuda bastante, era muito legal. Eu chegava na hora do lanche, assim, pessoal que não era da minha sala, a gente trocava aquela resenha de boa. De manhã também tinha, mas aos poucos foram
saindo o pessoal, né, que era de atleta. Alguns foi indo pra noite, alguns foi mudando de colégio. Mas enfim, tinha bastante colegas no ramo do futebol. Você está aqui no colégio, você cursou aqui no colégio do 6º ao 3º ano do ensino médio, mas como que o futebol ou o futsal entraram na sua vida? Vamos começar pelo futebol primeiro, que você já jogou campo, e o futsal, qual que entrou primeiro na sua vida? Entrou primeiro o campo. Acho que desde os 5 anos eu joguei aqui na escolinha de São Paulo, aqui do lado do colégio. Aqui pertinho do colégio. E sempre, mano, gostei de jogar bola. Desde os meus 3 anos já chutava bola com a minha mãe e tudo. E aí, quando chegou meus 5 anos, minha mãe me colocou na escolinha de São Paulo. Depois disso, fui amadurecendo, chamava atenção na escolinha, até que fui fazer um teste no futsal, sub-14. Entrei pro Guarulhense, futsal. Me destaquei bastante no campeonato, tudo. E ano que vem era um ano bom do campo, que jogava o Campeonato Paulista. Aí surgiu uma oportunidade com um amigo meu era do Guarulhense e jogava no Guarulhos, no campo. Ele falou, você quer fazer um teste lá? Pá, eu consigo arrumar pra você. Eu falei, vou fazer sim. Aí eu fui, graças a Deus passei. Consegui jogar o Paulista Sub-15 inteiro, tudo. Surgiu a oportunidade de eu ir pro Lisca Brasil, que é um time bem qualificado. Fiquei lá cerca de 4 meses, assim. Aí, quando chegou a época de assinar o contrato, eles me dispensaram, mas vida que segue, tudo. Continuei lá no Guarulhos, fui viajar pro Sul, fiz um turnê lá, joguei contra o Grêmio, Juventude, todos esses times assim, Caxias, que foi muito importante pra mim. Depois disso, saí do Guarulhos lá pro Sub-17 e recebi uma proposta do Independente de Limeira para jogar o Campeonato Paulista por eles. Aí foi muito feliz lá, conheci grandes amigos no futebol aí, treinador tudo, muito parceiro até hoje. E consegui fazer um Campeonato Paulista bom também, graças a Deus. Depois disso fui pro Sarja, Brasil. Já comecei, aí no mesmo ano do 17 comecei a disputar o Campeonato Paulista Cup Sub-20 pelo Sarja. Que foi muito bom, joguei contra o Água Santa, muito time bom. E daí, no começo desse ano, que foi final do ano passado, eu recebi minha proposta para ir pro José Bonifácio, alojar lá. Uma cidade longe, dá 5 horas daqui. Então fui alojar, fiquei bastante tempo lá. Conheci uma cidade nova, muito legal, uma cidade interior. Joguei contra Novo Horizontino, Mirassol, que é os times que tem em volta ali na região. E agora eu voltei pra cá, né? Voltei. Aí de campo assim não veio nenhuma proposta mais. Aí um amigo meu me chamou pra ir no futsal, que jogou comigo no Independente de Limeira e tava lá no Flamengo. Me chamou pra ir no futsal. Eu falei, gosto de jogar futsal, vou voltar a jogar. Fui lá, entrei no time, time sensacional, família, tem... A gente vê as postagens, ele sempre comemorando, tá? Então daqui a pouquinho já fala qual que é sua rede social para quem quiser curtir. Em geral, você posta várias comemorações, tá indo bem no futsal, porque eu tenho graças visto. A Deus. Claro que, né, eventualmente jogos que a gente não vai tão bem, às vezes a gente não posta, mas a gente vê bastante você postando e isso é bem legal, né, na vida de atleta, você ter essas várias experiências, você já teve bastante Sim. ao longo dos seus muitos 18 anos, não é mesmo? Não, mas tem até pessoal que estuda aí, joga comigo lá pelo Flamengo. Graças a Deus tive um ciclo até agora de bastante vitória e poucas derrotas. Espero continuar assim. Que bom, assim esperamos, não é mesmo? Sim, tem uma final agora pela frente, dia 11 de outubro. Aí conto com todos vocês lá. Já falo o horário. Lá na federação, acho que é 9 horas da manhã. Aí acho que vai organizado do Flamengo, tudo mais. É bem bacana aí a experiência do nosso ex-aluno, o Arthur, por vários clubes e nas duas modalidades, né, do campo e no futsal. E qual foi a principal diferença que você sentiu? Claro, além do tamanho do campo e da quadra, qual a principal diferença que você sentiu nas duas modalidades, na sua experiência nos dois esportes? O futsal ele é um jogo muito rápido, né? É um jogo que você não pode ficar parado dentro de quadra. Se você ficar parado, o time não roda. Então sempre você tem que tocar, movimentar, andar. Isso ajuda muito quando você faz a transição do futsal para o campo, porque se você é um cara mais rápido no campo, com um raciocínio mais rápido, você sobra no campo. Então isso ajuda bastante. O campo é maior, você tem mais tempo de tomada de decisão, tudo, então ajuda muito. Mas essa é a principal diferença. O tempo que você não pode ficar parado, pensar rápido no raciocínio. E as posições que você joga atualmente ou que você já jogou, como que elas são no campo, no futsal?
Como que você atua nas duas modalidades? No futsal eu jogo de ala, tanto destro quanto canhoto, consigo fazer as duas bem. Se o professor precisar, eu consigo fazer um fixo e um pivô ali. No campo eu jogo de lateral esquerdo, consigo fazer ponta direita, ponta esquerda também. Consigo fazer umas posições Já legais aqui aí. bem eclético, como os técnicos gostam, né? Jogadores que conseguem fazer mais de uma posição. Então, Ancelotti, já fica aí a ideia, não é mesmo? Jogadores que conseguem atuar, né, em mais de uma posição. E que tenham fôlego, porque para ser lateral esquerdo, eu imagino que... Tem que correr bem. Tem que correr bem, né? Tem que ir, voltar. Ir, voltar. Vão voltar com carona, né? Porque tem que ir ter fôlego para voltar. Porque é uma posição que acaba correndo bastante no caso do campo, né? Ainda mais se o time adversário costuma jogar muito pelas pontas, aí é correria o tempo todo. Que não tem como o lateral ficar só na defensiva, né? Tem que ajudar o time a subir, fazer o arco lá. Então tem que estar sempre subindo e voltando aí. Você mencionou vários clubes, né, pelos quais você já passou. Você tem algum que você pense, claro, hoje você está no Flamengo, mas algum que você tenha marcado durante o processo de formação, de base, que você fala, aprendi muito neste, se você pudesse escolher um que tenha te ensinado princípios e questões básicas aí, teóricas e práticas do futebol, você atribuiria a algum desses times? Eu acho que o AD Guarulhos, que quando eu cheguei ainda eu era um menino assim, tinha 15, 14 anos. Quando eu estava no Independente já tinha 17, 16, então já tinha mais uma mentalidade diferente. Mas quando eu entrei no AD Guarulhos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Cosme, que é um cara sensacional, me ajudou muito. Mano, sempre acolheu bem a gente, então ele foi fundamental aí na minha progressão no futebol. Ele que sempre ajudou, falou como bater na bola, como fazer isso, aquilo. Então sou muito grato a isso. E o Guarulhos foi o time que, nossa, me ajudou bastante a amadurecer assim dentro do futebol. E durante todos esses anos que você teve aí, já tem de carreira, você tem algum momento mais marcante, algum jogo especial para você? Imagino que tenham vários, né? Sejam positivos ou negativos, porque também jogos em que não vem a vitória também acabam marcando e ensinando às vezes algo, né? Como recentemente o jogador do Corinthians batendo um pênalti aí, que convenhamos, ele vai aprender uma lição, né? Então, para quem estiver nos acompanhando, o jogo do Yuri Alberto batendo pênalti contra o Flamengo. Então, alguns jogos aí que você queira lembrar, um ou dois jogos que tenham te marcado. Tem um jogo que é bem recente, não sei se você chegou a ficar sabendo, mas imitei o Yuri Alberto aí, né? Dei uma cavada, só que fui feliz. Ainda foi na final da Taça Cidade de São Paulo. O jogo ia ser no Pacaembu, só que acabou não dando certo. Tudo foi no Serete, lá no Tatuapé. Aí, graças a Deus, fui pros pênaltis contra o Alfa. Tava pelo Adefa, que é o professor Cosme do Guarulhos, que me chamou por ter confiança em mim em tudo, me chamou para jogar esse campeonato. Graças a Deus chegamos na final contra a forte equipe do Alfa e, consequentemente, joguei contra um pessoal aqui que estudou comigo, o Murilo, o Samuel, todo esse pessoal aí. E graças a Deus, antes nos treinamentos eu falava, 2 semanas antes, se tiver um pênalti na final, eu vou dar a cavada. Confiança absoluta. E graças a Deus, fui no momento decisivo, o último pênalti, se eu fizesse, acabava. Era disputa de pênaltis, então? Era. O jogo ficou empatado 1-1 no tempo normal, foi direto pros pênaltis. Aí, quarto pênalti ali, se fizesse, acabou. E graças a Deus, fiz a cavada, deu certo. Então aqui já podemos apelidar de El Louco Abreu, já temos aqui El Louco Gorgoni, batendo pênalti com bastante frieza. Vai que esse apelido pegue, tá vendo? Como batedor de pênalti aí com muita frieza, que é uma característica, né, do Louco Abreu, ex-jogador do Botafogo, de outros times Uruguaio. aqui no... Isso, outros times aqui no Brasil. E você já mencionou, né, um dos treinadores aí, Cosme, né? Isso. Mencionou. Foi o que mais te marcou na carreira em termos de aprendizagem? Foi. Ele, mano, me ajudou muito porque eu cheguei lá meio imaduro ainda. Estava no futsal, então não tinha aquela noção do campo. Então ele conseguiu me ajudar bastante. Falava, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Voltar para marcar, que quando eu comecei jogando eu só queria atacar no lateral. Então consegui ajeitar a minha parte defensiva aí para ficar um lateral consistente, tudo. E graças a ele me ajudou aí. Mas também tem outros técnicos que me ajudaram bastante, o Matheus Gutierrez, que foi meu técnico independente de Limeira, que me chamou para ir pro José Bonifácio. Eu já estava mais maduro, mas sempre apoiando também, confiando no trabalho nosso. E, graças a Deus, tive treinadores excelentes, assim.
É isso, bem bacana e importante para quem está na base, quem está se profissionalizando, quem está pensando na carreira de atleta, de conseguir ouvir os técnicos, né? Sim. Porque muitas vezes eles estão para aprender e naquele momento não é à toa que jogadores geralmente chamam os técnicos de professor, porque justamente esses aprendizados que surgem, né, durante Sim. esse processo de amadurecimento, de crescimento, de muitas informações novas, posições diferentes. E quando a gente fala em aprendizagem, em conhecimento, o esporte ensina bastante coisa. O que o esporte te ensinou? Pergunta bem fácil. Pô, o esporte me ensinou a ser uma pessoa, né? Totalmente diferente. Você tem que ter uma comunicação boa para você se comunicar com os seus colegas de equipe, tanto dentro quanto tanto fora de quadra, porque um time ele se baseia tanto dentro como fora de quadra. Se você estiver brigado com algum colega do seu time fora de quadra, dificilmente um time pode dar certo assim, começar a rodar um entrosamento legal. Então o futebol me ensinou a ser uma boa pessoa, ter paciência, porque se você não tiver paciência também dentro do futebol é complicado, mas nosso futebol me proporcionou quase tudo na vida e sou extremamente grato. E como que foi o processo, ou como que é o processo de adaptação em jogar em diferentes posições? Você foi mudando conforme o time foi precisando? Você foi se descobrindo nessas posições que você joga mais recentemente? Como que foi esse processo? No campo comecei desde pequeno de lateral esquerdo, desde pequenininho. Aí as outras posições foram quando o professor precisava, você consegue fazer a ponta pra mim? Tô precisando de um ponta hoje, você consegue? Eu falei, consigo. Aí nos treinamentos o professor ajudava também, tudo. Então era bem tranquilo em relação a isso. É bem bacana, hoje aqui estamos recebendo nosso ex-aluno Arthur Gorgoni, ele que se formou aqui no colégio no ano passado, em 2024, e hoje atleta já com passagens por vários times, contando um pouco sobre a sua trajetória como atleta. E Arthur, falando um pouco aí sobre sua trajetória, na verdade sobre sua preparação, você tem algum ritual, alguma preparação para jogos maiores, jogos do campeonato, dia a dia? Como você se prepara para as partidas? Quando era Campeonato Paulista, os jogos eram muito cedo, né? E longe ainda mais quando estava no Independente de Limeira, então sempre dormi cedo para acordar disposto, para conseguir correr, ainda mais num sol de 28 graus, 30 graus. Você tem que ter fôlego, tem que estar descansado bastante, ter se alimentado bem, tomar um café da manhã reforçado. E um ritual que sempre faço é orar, né? Antes de começar a partida, pois confio muito em Deus e sempre sei que Ele vai me abençoar. É bem importante aqui a preparação do Arthur a respeito do sono, né? Porque Sim. muitos atletas às vezes negligenciam o sono, a preparação, a alimentação, e aí no momento de praticar, no momento de estar atuando, acabam sendo prejudicados. Sim, aqui tem muita gente que fica ansioso antes de começar o jogo, um dia antes, fica muito pensativo. Isso atrapalha o sono. Antigamente, assim, quando eu era menor, eu sentia isso. Só que conforme o tempo, tudo, a gente vai se acostumando, aquela ansiedade vai passando, sempre tem aquele frio na barriga, mas não igual antes, aquele nervosismo. E quando você vai se acostumando, você consegue entrar na rotina, ainda mais quando você está em um time de base assim, eles ajudam muito, falam a suplementação que você tem que tomar, passa em nutricionistas, tudo mais. E durante esse período, né, durante toda a sua carreira, qual foi a principal dificuldade ou a maior dificuldade que você enfrentou? Como atleta ou até mesmo como estudante? Vamos pegar primeiro como estudante. Qual a principal dificuldade que você enfrentou na sua vida aqui no Colégio Marconi? Que você atuou não, né? Você estudou aqui no colégio do 6º ano até o 3º ano. A dificuldade assim não teve muitas, porque, nossa, a escola é muito sensacional, mas o que atrapalhava era, quando eu treinava no futsal no Guarulhense Sub-14, o treino acabava 10h30, chegava em casa 11 horas, tomava banho, ia dormir, comia alguma coisa e ia dormir. Aí eu acordava meio cansado no dia seguinte pra vir pra escola, tudo, mas quando você vai fazendo isso por dias consecutivos, você acaba se acostumando. Então foi tranquilo. E no esporte, qual a dificuldade? No esporte é quando você muda de um time, você tem que se adaptar ao esquema do treinador, porque se você não se adaptar, ele simplesmente não vai te usar. Então você sempre tem que estar adapto para tudo que o treinador precisar. Se o treinador precisar de uma posição, você tem que ir lá fazer tranquilo, fazer seu melhor que vai dar certo. Como você se enxerga, né, no seu futuro no futebol ou no futsal?
como que você se vê daqui a alguns anos, na posição que você está? Imagino que já que você está há muito tempo como lateral esquerdo, imagino que seja a posição de que você mais gosta, no caso de campo. Sim, eu gosto bastante de jogar de ponta também, mas lateral esquerdo eu gosto bastante, jogo desde pequeno. E é uma posição que você se acostuma de jogar, então passar do tempo fica mais fácil. Você sabe os atalhos que você tem que ir do campo para você conseguir voltar para marcar, para atacar, quando você tem que cobrir algum atleta que sai da sua posição. Então, quando você pratica bastante a mesma posição, fica fácil. E eu me imagino, se Deus quiser, aí voando, né? Por algum time bom, Corinthians da vida. Já vimos aqui a dica, né? Mas não significa que ele não possa atuar no Palmeiras, no São Não, Paulo. estamos aceitando aí. Qualquer time estamos aceitando. Exatamente. Se Deus quiser, o time grande assim, eu espero de verdade virar um jogador. E a posição em que você atua, no caso de lateral esquerdo, é uma posição que o Brasil ele tem uma dificuldade de formação, parece, né? De atletas. A gente percebe que as laterais, como um todo, elas são uma posição que tem uma certa defasagem, mas enfim, uma certa demanda aí por atletas. Por que você acha que é tão difícil formar laterais no Brasil? Eu acho que é porque, pelas posições que tem dentro do campo, o lateral aqui você tem que mais correr. Então acho que tem muita gente que não gosta muito de correr, voltar para marcar, atacar toda hora. Tem gente que prefere mais atacar, então joga de ponta, meia, centroavante. A gente gosta mais de ficar na defesa, volante, zagueiro. E lateral você tem que fazer os dois, não tem jeito. Então acho que por esse motivo tem gente que não consegue se adaptar, acaba não gostando de jogar de lateral. E agora que você já é um ex-aluno nosso, que conselho que você daria para jovens atletas que estão ali com seus 5, 6, 7 aninhos pensando em jogar futebol? É fácil o percurso? Não, é difícil, é complicado, ainda mais quando vai chegando na minha idade assim, você tem que estar encaminhado assim, porque senão vai, igual eu sempre escutei, né, dos meus técnicos, o funil vai afunilando, quando chega a certa idade você tem que estar preparado, senão você sai fora. Então, o que eu falo aí para as pessoas que estão estudando agora desde pequeno, que estudem, porque tem que ter um segundo plano na vida, se caso o futebol não dá certo, tem que ter um segundo plano, você tem que estar bem estudado para conseguir fazer outra carreira, até mesmo dentro do futebol, se você for um técnico, você tem que ter um estudo assim, que você consiga ajudar seu time dentro de campo, tem que ter umas táticas, então tem que estudar. Então é importante aí para os nossos atletas, jovens atletas, a mensagem do Arthur a respeito da importância do estudo. Porque, como você mesmo disse, né, atletas têm de ter uma segunda opção. E a carreira de atleta, ela é rápida. Sim. Embora comece cedo, mas que outra profissão aos 35, 37, as pessoas já estão aposentando. Pode ter o risco de se machucar também, ter uma lesão muito séria que você não consegue mais jogar bola. Aí se você não estudou, você vai fazer o quê? Exatamente. Também é um risco que atletas acabam se sujeitando, Sim. Porque faz parte da profissão, você ter encontros, você ter disputas, você ter divididas, que ninguém quer se machucar, obviamente, mas acontecem, Sim. Né? Faz parte aí da profissão e tem que ter uma segunda opção. Então, nossos futuros atletas, nossos alunos que estiverem acompanhando, ouçam aí atentamente a mensagem do Arthur a respeito de valorizar também a prática do estudo, ter aí um percurso e considerar o futebol, o esporte que estiverem praticando como uma opção, mas também valorizando aí os estudos. E para a gente encerrar nosso bate-papo aqui com o nosso ex-aluno Arthur Gorgoni, que mensagem que você daria, né, para os nossos alunos, nossos atletas que estejam aí iniciando, uma mensagem de incentivo para quem estiver começando? Fala aí pra gente, para os nossos alunos. Aproveita a escola, que dá saudade, ainda mais essa época assim, de você só tem que estudar e treinar, não tem aquela cobrança, né, de 18 anos já, vamos colocar um dinheiro dentro de casa, tudo. Então, mano, aproveita, ainda mais o Marconi, que é uma escola que apoia bastante futebol, você consegue ter aquele tempo de lazer jogando futebol, campeonato pelo colégio com seus amigos, os professores André, Feijão aí, que... sensacional também, muito resenha quando tava nos campeonatos com a gente. Então aproveita, tem que aproveitar esse tempo aí que é curto. E hoje, como você se sente olhando, né, o pequeno Gorgoni lá no 6º ano, formado no 3º ano, né, o ano passado, como você se sente olhando sua trajetória aqui no colégio e hoje já um atleta formado, um homem formado, como você se sente aí olhando pro Arthur lá do 6º aninho entrando aqui no colégio? Eu ia falar missão cumprida, mas ainda não tá cumprida, né? Tem que realizar meu sonho de ser jogador de futebol, mas tá mais de meio passo dado aí.
A escola me ajudou bastante, consegui me formar tranquilo, consegui me amadurecer bastante em questão da escola, ajudaram muito, assim. E graças a Deus estamos indo no caminho certo aí. Então aqui nosso ex-jogador, não, nosso ex-aluno, atual jogador aí, Arthur Gorgoni, nosso entrevistado do podcast Geração Marconi do dia de hoje. Então, deixando nossos agradecimentos aqui ao Arthur, se quiser deixar uma mensagem final para todo mundo que estiver nos assistindo, Arthur, fica à vontade. Bom, rapaziada, eu agradeço aí para cada um que está assistindo o nosso podcast. É uma honra estar aqui no podcast da escola que eu cresci, consegui me amadurecer dentro dela, com um professor que me ajudou bastante também aí na minha carreira. Então, quem tiver a oportunidade de estudar aqui no colégio pode vir, é sensacional. Os professores, tudo família, diretores, todo mundo. E é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Arthur, por ter aceitado. E nos vemos em uma nova edição, um novo episódio do nosso podcast Geração Marconi, entrevistando ex-alunos, alunos que tenham suas histórias aí para contar. Muito obrigado, gente, e até uma próxima. Tchau, tchau.